Eu agradeço imenso à Universidade de Évora, à professora Ana Clara Birrento e agora ao professor Carlos Marques, toda esta forma como me tratam, inexcedível em amabilidades. O professor Carlos Marques, ao ler aquele bocado que está, não leu, e ainda bem, que eu disse que havia um erro, porque por um lapso da notícia inicial desse simpósio que houve agora no Porto, aparece a indicação que muitas pessoas entenderam como tal, que eu teria apresentado uma teoria e que foi preciso 30 anos depois um senhor americano confirmá-la experimentalmente. O que não é verdade. E não é verdade, primeiro eu não tenho os poderes de visionário capaz de descobrir coisas dessa maneira, seria muito mais cómodo, e aquilo que eu apresentei em 56, e está publicado em 57, foi num simpósio internacional no Japão, foi apresentado, como repeti, com o material de há mais de 50 anos na conferência de abertura desse simpósio, já com base experimental. Portanto, o que em alguns sítios está errado é dizer-se que a teoria que eu apresentei teve que ser confirmada experimentalmente 50 anos depois por um americano. E isso é mau, não é a minha pessoa aqui é secundário. É deixar-se a ideia de que a pobrezinha ciência portuguesa, quando muito atira-se umas ideias, mas tem que ser um cientista americano a confirmá-lo. E isso é que é o erro. Porque, como eu repeti no Porto no dia 9, aquilo que eu apresentei já era com confirmação experimental. Isso era muito mais cómodo para mim não ter que andar a fazer experiências ou a ver as experiências de outro para tirar conclusões. Era muito mais cómodo se eu tivesse uma inspiração celestial que, sem mais trabalho, me desse uma teoria. Mas, infelizmente, esses poderes não tenho. E é esse só o erro que se divulgou aí, que eu tenho tentado colmatar por uma razão. Não é a minha pessoa que é importante aqui, é que muita gente considera que a coitadinha da ciência portuguesa precisa da muleta americana para mostrar que estava certo aquilo que alguém disse, o que não é verdade. A ciência portuguesa não é o que devia ser, mas também não é tão má que chegue a esse ponto. Falar de agricultura é sempre para mim um prazer. E, por essa razão, quando falou no convite e dos temas que eu disse, com a agricultura fiquei satisfeitíssimo. E isto porque nós temos uma agricultura muito abaixo do que devia ser, podia ser, tinha a obrigação de ser. E cria-se para aí uma mentalidade destrutiva que é preciso combater. Aqui há tempos perguntei a uma menina que tinha acabado o 11º ano e, portanto, com a obrigação de ter um mínimo de cultura geral, o que é que ela julgava que era uma zona rural. A resposta que tive foi, é uma zona atrasada. Bom, tive que lhe explicar, coitadinha, que não tinha nada a ver com desenvolvimento. A zona rural é aquela em que a atividade permanente é a agricultura, tal e qual como numa zona urbana predomina a habitação, numa zona industrial predominam as indústrias, e qualquer uma destas pode ser desenvolvida ou atrasada. Mas associar rural, atrasado. E isto está a ser feito por entidades com muita responsabilidade. Temos que, infelizmente, combater isso. Ora, em Portugal tem sido realmente feito muito para destruir a agricultura portuguesa. O objetivo é extinguir. Já houve um jornalista que escreveu num jornal com muita responsabilidade, como é o Expresso, que a seca daquele ano era o ponto final, acabou a agricultura, já não há mais. O professor José Hermano Saraiva, num dos seus discursos, já não temos agricultura, não temos indústria, futuro é o turismo. Claro que, com pessoas de responsáveis a dizerem isto, eu fico a pensar o que é que Portugal é. Porque sei que em Portugal há gente competente em praticamente todos os campos. E depois vemos frases deste género. Ora, a primeira coisa que as pessoas têm que perceber
é a importância da agricultura para um país. E essa importância não é só económica. Claro que é um fator muito grande da economia, e quanto mais desenvolvida for a agricultura de um país, mais beneficiam o comércio e a indústria a montante e jusante. As pessoas esquecem-se disso. Quando se destrói qualquer coisa da agricultura, está-se a destruir a indústria, está-se a destruir o comércio. Quando recentemente, no ano passado, houve uma quebra grande, depois o comércio começou logo a queixar-se que os agricultores estavam a comprar menos. Portanto, há esse aspecto económico muito importante. Mas, além disso, é outra coisa. É que é a importância da agricultura para a defesa de um país. Os países são mais facilmente vencidos pela fome do que pelos canhões. Lembram-se como é que era a conquista de uma cidade na Idade Média. Punha-se um cerco e esperava-se que acabasse a comida. Quando acabava a comida, tinham que se render. Era muito menos custoso em vidas humanas do que o assalto a muralhas. Ora, isto continua a ser verdade. Por exemplo, a destruição que ocorreu na Rússia ou na União Soviética, consequência daquela ideia estúpida de associar a política à ciência, pronto, a ter a política a mandar na ciência, com o caso do Lysenko, atirou a agricultura da Rússia para um nível realmente inferior, quando a Rússia tinha genética do mais elevado nível. Vavilov era para ser o presidente de um congresso internacional de genética, um dos maiores cientistas do mundo, esteve em Portugal, um pioneiro grande da conservação dos recursos genéticos, acabou na prisão e morreu na prisão. E o que acontece é que, quando a Rússia, a União Soviética ainda, acordou e resolveu voltar a ter a ciência, teve um atraso de muitos anos. E a razão por que a União Soviética talvez não tenha vindo mais por aí fora não era por falta de canhões nem falta de homens, era por falta de comida. E durante anos teve que ser alimentada pela América, que lhes forneceu muito trigo, quando a União Soviética tinha zonas excelentes para a produção de trigo. Bom, isto quer dizer que a destruição da agricultura portuguesa, que tem andado a ser feita de uma forma descarada, e eu só me queixo é de pessoas que não denunciam isso e não exigem que seja corrigido, é gravíssimo para o caso de defesa. Reparem que nós importamos hoje, quanto é que é? Para aí 70% do que comemos, não? Suponha que nos fecham a porta. Qualquer razão, e há sempre hipótese de um conflito internacional, uma coisa qualquer, e nesses casos é evidente que Portugal fica em muito maus lençóis por ter andado a destruir a sua agricultura. E, logicamente, também a parte económica. Há dias tive que publicar num jornalzinho de província, que é onde eu agora costumo escrever para, enfim, desculpem a frase, desopilar o fígado, parece que não serve para mais nada. Tive que corrigir a doutora Manela Ferreira Leite, quando no Expresso, que lá está outro jornal de responsabilidade, escreveu que a única forma de anular de reduzir o nosso déficit é exportando mais. Eu tive de lhe dizer, não é verdade. Porque muito mais fácil do que exportar mais, claro que exportar mais é importante, mas muito mais fácil do que exportar mais é não ter de importar aquilo que temos obrigação de fazer aqui. Produzir aqui, e muitas vezes a melhor qualidade e a mais baixo preço. E quando encontramos no supermercado aquela quantidade enorme de produtos desse género, vindos do estrangeiro, isso é uma vergonha. Para começar, para o Sr. Ministro da Agricultura, seja ele qual for. Segundo, para todas as organizações da agricultura. Terceiro, para todos os agricultores e agrónomos que têm a obrigação de pôr a agricultura num nível muito diferente deste que tem. E isso custa tremendamente.